Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o pastor Erickson Pereira Chagas, sou capelão hospitalar e dentre essas mensagens que eu tenho gravado para levar conforto ao seu coração, hoje nós vamos estar falando sobre vencendo a depressão, seja ela como uma doença, seja ela como um dos estágios da enfermidade, porque como doença, a depressão já há muito tempo tem sido diagnosticada com uma doença que pode, infelizmente, levar as pessoas, inclusive, à morte. E a depressão também é uma das fases das doenças, ou de qualquer doença que possamos passar, seja ela física, seja ela emocional, nós, juntamente com a barganha, juntamente com o luto, juntamente com a revolta, são fases das enfermidades, mas não vamos entrar nessas fases agora, falar sobre elas, e sim falar sobre a questão da depressão e como a depressão é complicada na nossa vida. Uma das coisas que eu tenho verificado como capelão, nesses anos todos que eu tenho visitado as pessoas nos hospitais, é que muitos cristãos não aceitam a questão de que um cristão pode ter depressão. É interessante isso porque, não entrando na teologia daqueles que são a favor ou contra a depressão, eu creio sinceramente que não podemos ignorar que como cristãos nós estamos sujeitos à depressão. Uma das pessoas que me marcou profundamente no aprendizado dessa questão da depressão é a pessoa de Elias, que foi um grande profeta de Deus e que teve momentos de depressão muito profundos, momentos difíceis. E aqui a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos estar vendo dos versículos de número 9 em diante, diz assim: ali ele entrou, Elias, numa caverna para passar a noite, e de repente o Deus Eterno lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Eterno Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou o seu acordo contigo, derrubou seus altares e matou todos os seus profetas. E eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então, amados, como é que nós vamos dizer que Elias não estava com depressão? Se ele não estava doente com a doença chamada depressão, ele estava numa fase depressiva da sua vida. Por quê? Porque ele havia sido um instrumento poderoso de Deus contra os profetas de Baal, que era uma religião que afrontava o Deus eterno, no caso da história de Israel, especialmente no caso de Elias. E Elias foi usado por Deus de uma forma poderosa, tremenda, naquela situação, e foi ameaçado logo em seguida pela rainha Jezabel de que ele seria morto da mesma forma que foram mortos os profetas de Baal. Então ele fugiu da presença da rainha e do seu esposo, que era o rei Acabe, e caminhou durante muito tempo no deserto até chegar ao Monte Sinai, numa caverna. E ali Deus chamou ele para fora, perguntou o que estava acontecendo com ele. E ali nós vemos Elias realmente passando um momento, pode ser uma fase da doença que é a depressão, ou mesmo tendo depressão. E dentro disso, amados, a gente vê que, assim como todos que passam por depressão, ou têm fase de depressão na sua enfermidade, como é difícil trabalhar a depressão em nossa vida. Elias desanimou até a morte. No versículo 4 do capítulo 19, a palavra de Deus nos diz isso. Ela diz assim: e foi para o deserto andando um dia inteiro, aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chego, a Deus eterno, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. E você, meu irmão, pode estar vivendo esse momento, minha irmã, e ter essa mesma conclusão de Elias: eu sou um fracasso, já chega, Deus, tudo que está acontecendo na minha vida me leva a reconhecer que eu sou um fracasso, que a única alternativa para mim é a morte. Eu quero dizer para você que Deus
sabe o que é isso que você está vivendo. Jesus Cristo no Getsemane, antes de ser preso e logo em seguida ser torturado com os açoites e mais à frente ser crucificado e morto por amor a nós, a Bíblia diz que no Getsemane ele passou por um momento de depressão terrível, que as suas gotas de suor se transformaram em gotas de sangue. Então, quando nós falamos de depressão, nós estamos falando de algo que é possível acontecer com você que é cristão. Isso já aconteceu comigo 2 vezes. Eu tive por 2 vezes sendo tratado de depressão. A minha tem uma origem orgânica, porque é algo que foi constatado em várias pessoas da minha família, essa questão orgânica que levou esses meus familiares à depressão. E eu tive 2 depressões grandes. A primeira, tentei tratar só com medicamento, e ela voltei a tê-la novamente mais tarde. E na segunda, de fato precisei não só medicamento, como também uma terapia psicológica. Precisei passar por um tempo com um psicólogo, amigo, irmão em Cristo, e ele me ajudou nesse processo de cura. E hoje eu ainda tomo muito cuidado para não cair em depressão. Por isso, se você ouviu de alguém que você não pode ter depressão como cristão, eu quero dizer para você que dever não deve ter, mas está sujeito a ter. Todos nós estamos sujeitos a ter, uma vez que somos humanos, somos falíveis, somos pequenos. Mas Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, seu Espírito Santo, nos tira da depressão. No versículo 5 de 1 Reis 19, nos diz que Deus enviou um anjo. Quando Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono, de repente um anjo tocou nele e disse: levanta e come. Se você, nesse momento de depressão que você está vivendo, seja a sua enfermidade, seja a sua vida, crer no poder de Deus, Deus enviará anjos do céu, que vão te servir nessa hora, te carregar no colo, te fortalecer nesse momento que você está passando. Creia no poder de Deus, clame ao Senhor pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, e Ele vai enviar os seus anjos para te fortalecer. Lá no Salmo 91 ele diz que Ele enviaria seus anjos para que não tropeçássemos em pedra. E isso é o que a palavra de Deus nos promete, a presença dos anjos do Senhor para nos confortar. Jesus no Getsemane, naquela depressão terrível que ele estava antevendo o seu sacrifício, a sua tortura, a sua morte, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e esse anjo o confortava. E Ele vai fazer isso com você agora. Nós vamos orar logo em seguida sobre isso. Deus manda os seus anjos. No verso 7, os anjos vêm mais de uma vez e nos exortam para comermos e andarmos para o monte de Deus. Ou seja, Ele usa esses anjos para isso, né? E no verso 9 a 10, muitas vezes vamos para o monte para entrar na caverna e reclamarmos. Ou seja, ao invés de conduzidos pelos anjos de Deus, conduzidos pela fé em Deus, esperando no Senhor, nós caminharmos para o monte de Deus, para termos a vitória, nós entramos no monte numa caverna. Nele ficamos escondidos, reclamando, murmurando da nossa situação. Ainda que isso faça parte do processo de depressão, o reclamar, o murmurar, o chorar, e muitas vezes o chorar, o reclamar é bom, mas nós não podemos ficar o tempo todo nisso. Deus chega para Elias, eu acabei de ler agora há pouco, no capítulo mesmo 19, no versículo 9, e que Deus diz para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Você vai ficar murmurando, vai ficar reclamando, vai ficar morrendo dentro da caverna o tempo todo? Ou você vai sair? Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que está me assistindo, saia da caverna. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu vou pedir para você fazer uma oração comigo. E logo em seguida, eu vou orar por você. E eu creio que Deus vai te ajudar, vai enviar seus anjos, e você vai poder dar o primeiro passo para sair dessa caverna. Eu sei o que é depressão, irmãos. Jesus Cristo sabe.
ele já esteve em depressão e ele foi tratado por Deus. Hoje você pode, com a ajuda de Deus, ir a um médico, ter uma medicação específica para te ajudar a sair. Isso é muito importante. Você tem que acreditar que Deus usa os médicos, usa os medicamentos para isso. Mas você precisa também, em alguns casos, quando ela é muito profunda, ir a um psicólogo, procurar um pastor. O ideal seria um psicólogo, porque a psicologia também é uma ciência maravilhosa que Deus criou, que vocacionou homens e mulheres para nos ajudar. Um pastor seria não para ser um psicólogo, mas para ser um orientador espiritual. Ou se você é católico e tem amizade com um padre. Mas o importante nisso tudo é que em nome de Jesus você saia da caverna. Busque recursos, busque através da oração, do poder de Deus, meios para sair da caverna. Não deixe que o diabo destrua você, não deixe que o diabo te mate, não deixe que o diabo acabe com a sua vida através da depressão, seja ela como uma das fases da enfermidade, como eu falei agora há pouco, junto com o luto, junto com a revolta, junto com a barganha, ou como uma doença mesmo, crítica, profunda. Em nome de Jesus, saia da caverna. Vá para uma igreja agora, peça a Deus para te mostrar uma igreja, ore com o pastor, ore com o missionário, com a missionária, com a pastora. Em nome de Jesus, saia dessa caverna. Vamos orar então? Repita comigo assim: Senhor Jesus, em teu nome, eu te peço que me tire da caverna, me ajude a sair dessa caverna que eu entrei, que é a depressão. Em nome de Jesus, envia teus anjos para me fortalecer agora e com o teu Santo Espírito, Senhor, me tira dessa caverna. Eu quero sair da caverna. Em nome de Jesus, me tira da caverna. Agora diga assim: Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu entrego meu corpo, minha alma e meu espírito a ti, Jesus. E recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, me tira agora dessa caverna. Agora eu vou orar por você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse meu amado, essa minha amada, para que em nome de Jesus, toda depressão, seja ela como parte da doença, seja ela como doença propriamente dita, saia dessa vida em nome de Jesus. E que ela possa buscar ajuda, ó Deus, do médico, neurologista, psiquiatra, ou também junto do psicólogo, do pastor, para que ajudada por essas pessoas saia da caverna em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você realmente saia da caverna e seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém.